Ora, foi-me pedido que analisasse essencialmente que impactos sociais teve o Santo Ofício, e de facto trata-se de uma questão vital num tribunal que durou 285 anos e que obviamente teve marcas profundas e deixou também algumas. Começo por notar que ninguém na escala social estava isento da jurisdição deste tribunal. O próprio monarca a ele estava sujeito, de certa forma. E estamos perante uma instituição que atuou sobre o todo do que era o Portugal dos séculos XVI ao princípio do século XIX, incluindo o seu espaço do Império. Para analisar adequadamente estas questões, proponho um roteiro em 4 pontos, que são os que aqui estão expressos, começando por ver de que forma esta instituição controlou o território. Porque esse facto não é de todo inconsequente nas questões que iremos abordar. Ora, começando pela primeira questão, é sabido que esta instituição, que de resto tem merecido muita atenção ao longo de todos estes anos, a produção bibliográfica sobre a Inquisição é hoje muito extensa, feita nos mais diversos pontos do globo, e isto é um dado de facto muito interessante. A Inquisição começou por ter tribunais, aliás, foi publicada a bula da instituição na sede de Évora, muito perto do local de onde se localiza o Cideus, ao lado, e porque a corte nessa altura estava em Évora. O tribunal terá começado a funcionar nesta cidade, mas em 1537 já estava também estabelecido em Lisboa. E é nos anos 40 que se constitui, no início dos anos 40, que se constituem formalmente os tribunais, criando também um no Porto, outro em Lamego e um em Tomar, além dos que aqui estão referidos. Estes tribunais, Lamego, Tomar e Porto, tiveram uma vida muito, muito efêmera, e é precisamente na década de 60 que se pode considerar que os tribunais estão finalmente institucionalizados em Lisboa, Évora, Coimbra, e até o único tribunal no espaço colonial que Portugal criou, em Évora, em Goa, em 1560. Romero Magalhães chamou este período do final dos anos 40 até sensivelmente 1572, um período de organização fundamental para a instituição. E tudo indica que, de facto, assim foi. A década de 60 do século XVI é, assim, vital na consolidação destes tribunais, saliente que o de Coimbra, primeiro criado na década de 40, foi depois extinto e reaparece em 1565. Ora, por um lado, tribunais com uma área de jurisdição que é extensa, faço notar que o de Évora tem todo o sul do reino, mas o de Lisboa, para além da faixa que aqui está assinalada, controlava o espaço atlântico. Portanto, tribunais com uma área geográfica vasta e que obviamente tinha dificuldades em conhecer. Como é que se fará essa maior interação com o território no início? Usando também um mecanismo da visita ao distrito. E as primeiras visitas começaram em 1541 a Santarém, à região de Évora e por aí adiante. Este mecanismo da visita implicava deslocar alguém
delegado pelo tribunal e um aparato de meirinho, escrivão, etc., para poder, numa determinada localidade periférica ao tribunal, receber confissões e receber denúncias. Era um mecanismo caro, pouco eficaz na realidade e de difícil execução, e que vai desaparecer na década de 60 do século XVII, embora ainda se tenha realizado no século XVIII uma visita ao Brasil. E note-se que o mesmo aconteceu nos tribunais da Inquisição castelhana. Na década de 30 do século XVII, a mesma coisa. Este mecanismo perdeu a sua eficácia em boa parte. Portanto, estas visitas, note-se que nós temos aqui uma cartografia das visitas feita pelo Francisco Betancourt já há uns anos, e é provável que haja mais algumas que não estão aqui apresentadas. Este mecanismo, então, era pouco eficaz e, a pouco foi substituído por um outro, que passava por criar agentes nas periferias, que era uma realidade que se vinha a pouco e pouco a institucionalizar. Chamo a atenção que a maior parte destes agentes eram agentes eclesiásticos, clérigos, de ordens sacras, com exceção dos familiares, que eram seculares, e os tradutores que frequentemente acompanhavam a visita das naus, normalmente também, em geral, eram seculares. Ora, há uma rede, e tem sido esta rede, sobretudo, que eu tenho estudado no que respeita com uma equipa, em boa parte, a investigação que se faz no CIDEUS sobre a Inquisição, uma boa parte tem a ver exatamente com esta rede de agentes nas periferias, especialmente familiares, comissários e notários. Chama a atenção para a importância de familiares e de comissários. Esta rede começa, portanto, à roda dos anos de 1560 no que respeita a familiares, tudo indica que já existiria antes, mas institucionalizada a partir da década de 1560. Importantíssimos também os comissários. As funções destes agentes eram essenciais. Os comissários, por exemplo, que eram eclesiásticos, recebiam denúncias e executavam boa parte das diligências que o tribunal necessitava nas periferias. Onde não havia comissários, onde não havia familiares, a Inquisição muitas vezes socorria-se de outros agentes eclesiásticos, com alguma frequência, sobretudo no século XVI. Então, estamos perante uma rede de agentes que se foi montando a pouco e pouco, e que no início ser familiar não era um cargo grandemente apetecível. A Inquisição, tal como tinha a Inquisição castelhana, publicou uma série de privilégios para estes agentes e também para os agentes laicos associados às funções básicas dos tribunais de Évora, Lisboa e Coimbra. Esses privilégios eram importantíssimos, os primeiros datam de 1562, do tempo em que o cardeal estava em vésperas de ser regente do reino, e que passavam por atribuir isenção de impostos, isenção da aposentadoria, isenção de uma série de outras coisas, e permitia que os próprios e as suas parentela usasse roupa de seda, os tecidos de luxo por excelência, e que o familiar trouxesse armas ofensivas e defensivas. Atenção que estes privilégios foram sendo ampliados
e um deles muitíssimo importante é atribuído já em 1580, que é a isenção de foro, ou seja, os familiares e outros membros da Inquisição seriam julgados não nos tribunais da coroa, mas na própria Inquisição perante delitos, crimes ou delitos cíveis nos quais fossem réus. Portanto, criar esta rede foi muito importante para a própria instituição, e tudo isto foi feito como, imitando um pouco aquilo que a Inquisição do resto da Península também fazia, e inclusive a própria Inquisição medieval, nos sítios onde existiu, também teve uma rede de agentes semelhantes, no fundo de auxiliares nas periferias. E saliento isto, no início a rede não era muito atrativa. No entanto, tudo irá mudar e, como veremos, ela tornar-se-á fortemente atrativa. Portanto, este foi outro mecanismo de interação e de melhor conhecimento dos espaços da periferia. Note-se que esta rede, sobretudo no século XVII, estende-se ao espaço atlântico. Não vamos falar da Inquisição de Goa, porque haverá um dia só para esse efeito, e é uma realidade que eu nunca estudei. Centremos-nos sobretudo nos 3 tribunais do espaço peninsular. Este era um mecanismo. Outro de controle das periferias foi aquilo que Romero Magalhães designou como abrir judaísmo, ou seja, a Inquisição, por vezes, porque conseguia, através de uma ou mais denúncias, de um conjunto de denúncias, concentrar-se numa determinada região e, naquela região, prender sucessivamente várias pessoas a partir de um leque inicial de denúncias. A realidade que ele estudou para o Algarve hoje em dia tem sido um pouco contestada, mas a realidade é que abrir judaísmo é um dado que existe para outros espaços. Portanto, esta era também uma forma de interagir com as periferias. E, por fim, saliento que todos os anos, na Quaresma, os comissários deviam fazer chegar os editais da Inquisição, que eram lidos na igreja, nas igrejas principais daquela localidade em concreto. Repare-se que isto também se aplicava, por exemplo, ao Brasil e aos outros espaços do Atlântico. O que era a leitura do edital da fé? A leitura de um documento onde basicamente estava aquilo que era a matéria denunciável à instituição. Faço notar que esta basicamente era a estrutura, se quisermos, deste tribunal em Portugal. E uma estrutura muito semelhante aos tribunais, à Inquisição castelhana, com a única diferença que muitas questões que em Castela se resolviam nos tribunais locais, aqui vinham para o Santo Ofício, mas não é essa a nossa questão central. Teve a Inquisição um bom domínio das periferias? Teve um domínio razoável, mas muito longe de ser um domínio muito efetivo. Que indicadores poderemos usar? Vários, por exemplo, as terras com mais peso, onde é que ela tendeu a incidir mais? Nas cidades e nos principais núcleos urbanos. Estou olhando para a Inquisição de Évora, temos aqui as regiões onde a Inquisição teve mais presos, e não surpreende porque são também zonas de grandes comunidades de cristãos novos. Portanto, a interação com as periferias, apesar desta função importantíssima dos comissários, que era
difundir os editais da fé, obviamente não seria muito grande, mas também não podemos considerar que a partir do momento em que a rede de agentes é densa no século XVIII, que ela fosse de todo uma rede pouco eficaz. É evidente que uma coisa é a realidade, por exemplo, do Brasil, certamente, onde o número de familiares não seria, a densidade da rede não era igual à portuguesa, à existente no território da Península Ibérica. Portanto, há um conjunto de mecanismos que tentam controlar o território e chegar às mais ínfimas periferias, para todos os efeitos. Entremos agora noutra questão. A Inquisição puneria só a heresia? Não é verdade. Não era só a heresia stricto sensu. É verdade que o judaísmo foi o grande delito punido pela Inquisição portuguesa, sobretudo no século XVI, XVII e na primeira metade do século XVIII, e especialmente na Inquisição de Évora e Coimbra. Mesmo assim, na de Lisboa, e com os dados mais recentes de Daniel Gibbons para o período até 1579, o judaísmo tem um peso muitíssimo grande nos processados, enfatizo isto, uma vez que Cátia Antunes e a Filipa Ribeiro da Silva estão a fazer estudos que parecem relativizar esta questão. Portanto, há uma grande incidência até à década de 1760 no judaísmo, no caso da Inquisição portuguesa, mas se olharmos aqui para os delitos que a Inquisição de Évora punia, e o mesmo se passava nos outros dois tribunais peninsulares, não era só o judaísmo, não era só o islamismo, não era só o luteranismo, o calvinismo e outras formas de protestantismo que a Inquisição punia. Ela também punia delitos verbais, que normalmente designamos por proposições, peço desculpa, diferentes formas de superstições, a bigamia. Notem que todos estes crimes, inclusive a sodomia, que a Inquisição portuguesa passou a punir a partir de 1562, eram crimes daquilo que se chamava formisto, na medida em que, se abrirem as ordenações filipinas, por exemplo, no livro V, que é o livro consagrado ao direito penal, vão ver que a coroa também punia todos estes delitos. E, por exemplo, a sodomia, de acordo com o título 13 do livro V, devia merecer castigo de fogo e confisco de bens, ao mesmo tempo que os filhos e netos do sodomita deviam ser considerados inábeis. E, portanto, era uma pena pesadíssima. Portanto, estamos perante delitos, há muitos deles, que outras instituições, designadamente a coroa, também punia. Note-se que as proposições nem sempre envolviam heresia. Por vezes sim, outras vezes não, muitas vezes eram simples atentados contra a moral, coisas como dizer que o Estado dos casados era melhor ou mais perfeito, que o Estado eclesiástico era considerado uma blasfémia e era matéria punível pela Inquisição. Portanto, notem que, então, a Inquisição alargou a sua área de matéria considerada delito e, inclusive, estendeu à solicitação, ou seja, ao eclesiástico que, estando ou em vias de confessar ou no ato da confissão sacramental, solicitava pessoas solicitava o penitente para outros fins e que não os mais, que não propriamente aquele para o qual o penitente estava
na sua proximidade. Jaime Gouveia estudou muitíssimo bem este delito e salienta que na Inquisição Portuguesa, no século XVII, havia pelo menos um processo por ano. Portanto, estamos então perante um leque diversificado de crimes envolvendo diferentes pessoas, diferentes estatutos sociais. No caso da solicitação, obviamente é um delito essencialmente centrado em eclesiásticos. Mas outros não tanto. Por exemplo, saliente por sodomia chegou a ser punido um titular no século XVII. Portanto, reparem que há aqui uma abrangência de crimes muito, muito ampla, e não vimos todos, porque no caso da Inquisição Portuguesa, a partir de 1552, também se punia aqueles que levavam armas e uma série de mantimentos que eram considerados defesos, levavam para terras de mouros. Esse também passou a ser um delito punível pela Inquisição Portuguesa, assim como dizer missa sem ordem, chacras, fingir visões, sacrilégios, etc. Portanto, a heresia tinha contornos muito amplos na realidade, e não era só o cristão novo que era abrangido pela Inquisição. Muitos cristãos velhos estão envolvidos neste tipo de delitos que aqui estão nesta parte do ecrã. Não quer dizer que um cristão novo não cometesse um delito de bigamia ou de preposições, isso também acontecia. Mas este tipo de delitos seria mais comum no que respeita aos cristãos velhos. Se esta estatística do Francisco Betancourt dos processos da Inquisição é aceitável, podemos considerar que cerca de 1% da Inquisição, da população portuguesa no princípio, até ao princípio do século XIX, tinha sido processada. Note-se, contudo, que muito mais foram denunciados, muitíssimos mais. Portanto, esta é uma instituição que tem uma grande abrangência no social. Para já ninguém está excluído da sua jurisdição. E o tipo de delitos pode ser cometido por diferentes pessoas na escala social, desde o escravo ao nobre e ao aristocrata. Outra questão vital para analisar o impacto da Inquisição tem a ver com aquilo que se chamou a limpeza de sangue, ou seja, a exclusão de alguém de cargos, honras e uma série de lugares devido à sua genealogia religiosa. Note-se que Portugal, quando expulsa os judeus, obriga à expulsão ou à conversão forçada, acabará também por expulsar os muçulmanos, coisa que não foi feito no resto da Península Ibérica. Na realidade, Portugal quis se afirmar no palco da Europa como uma entidade que também ela zelava profundamente pela fé num tempo de expansão do protestantismo. Note-se que nesta altura os reis de Castela tinham um título de reis católicos e agora os reis portugueses também se identificavam muito como aquele que se afirma no combate contra os mouros. Ora, apesar desta expulsão conjunta, obrigar à conversão, quando falamos de limpeza de sangue, quando falamos de discriminação em função desta genealogia religiosa, o judeu é sempre aquele que foi o mais visado, o mais
a situação mais gravosa, se quisermos. E notem que essa exclusão acabará por envolver também os gentios. E a limpeza de sangue, como vamos ver, foi um fenómeno tardio em Portugal, mas ela será um fenómeno com grande impacto, como já iremos ver. É um fenómeno tardio, porquê? Porque em Portugal só se vai divulgar praticamente a partir da década de 1560. E note-se que os estatutos de limpeza de sangue, em algumas regiões de Castela, já estavam a atuar, em algumas regiões e instituições, na segunda metade do século XV. Notem que a limpeza de sangue vai afetar sobretudo o mercado matrimonial. Era difícil um casamento misto porque, na realidade, a forma como a limpeza de sangue se reproduz é pela reprodução biológica e por isso esta exclusão vai afetar muitíssimo o mercado matrimonial, vai afetar os morgadios, as capelas. Frequentemente estas instituições criavam cláusulas de exclusão do cristão novo, até para escolher uma ama de leite. A nobreza no século XVIII atendia a estas questões. Ser apelidado de judeu era uma coisa gravíssima, gravíssima para alguém, mesmo que fosse em situações de fúria. Frequentemente estas situações acabavam nos tribunais. Estamos assim então perante estatutos que entram tarde em Portugal, as primeiras adoções muito vagas, anos 40 do século XVI, mas a divulgar-se é um dado da década de 1560. Mas tem um auge tardio, quando em Castela, por exemplo, os estatutos perderam fulgor ainda no século XVII. Mas em Portugal, pelo contrário, o final do século XVII e o princípio do século XVIII é um tempo de grande apego puritano. Note-se que, contudo, que nem em Portugal, nem no resto da península, os estatutos foram alguma vez lei geral. Não. Algumas instituições adotavam e outras não. Mas a tendência foi para irem adotando a pouco e pouco. A própria Inquisição, na realidade, podemos falar que tem em prática estatutos de limpeza de sangue a partir do início da década de 1570, embora os arquivos não sejam muito bons para o período anterior. E notem que, nesta altura, década de 1570, os judeus fora de Portugal e fora da Península Ibérica começavam a ter muito acolhimento na Holanda, na Península Itálica, em outros espaços, o que ainda isolava mais a Península Ibérica. No entanto, a Inquisição portuguesa, ao contrário, por exemplo, das ordens militares, que têm uma bula de 1570 que obriga a adoção de estatutos de limpeza de sangue, obviamente uma bula pedida pela coroa portuguesa, porque nesta altura queria muito que os cavaleiros, que alguém chegasse à distinção de cavaleiro, ou seja, recebesse um hábito de uma ordem militar, porque tinha serviços prévios à coroa, e como isso podia significar abrir muito estas instituições a todos quantos as quisessem servir, esta barreira dos estatutos de limpeza de sangue foi muitíssimo importante para excluir determinados grupos de pessoas.
E notem que, ao mesmo tempo, excluiu também aqueles que trabalhavam com as mãos, que tinham ofícios mecânicos. Isto quando falamos das ordens militares. No caso da Inquisição, não há um documento a adotar de imediato estatutos de limpeza de sangue. O que é que faz então o rigor do Santo Ofício? Porque quando nós olhamos, por exemplo, para a evolução das familiaturas, o que é que acontece? É certo que a população portuguesa também cresceu, mas o número de familiaturas no século XVIII é muitíssimo surpreendente e vai decair a partir do momento em que, em 1773, terminam os estatutos de limpeza de sangue oficialmente. O que é que fazia com que a Inquisição fosse atrativa? Ser familiar tornou-se a pouco e pouco atrativo. Porquê? Em larga medida, porque era a instituição mais rigorosa a provar a limpeza de sangue. E como? Em boa parte pelas suas habilitações, ou seja, sempre que alguém queria ser familiar, sempre que havia um candidato, ele não era necessariamente admitido. Entre outras coisas, tinha que fazer habilitações, e essas habilitações diferenciavam-se muito das ordens militares. Porquê? Aqui havia extrajudiciais, ou seja, no início, o comissário tinha que ouvir testemunhas informalmente para garantir que não havia riscos de se avançar com o processo daquele indivíduo. Por outro lado, a instituição consultava os seus próprios arquivos para ver se havia algum registro de delitos cometido por aquele indivíduo ou os seus ascendentes. Notem que se apurava não só os pais, como a realidade daquilo que tinham sido os seus 4 avós. Quando se iniciava a habilitação em si, ouviam-se em cada local 12 testemunhas. Sempre que um indivíduo se habilitava, se os pais nasceram em Braga, os avós no Brasil e ele próprio em Santarém, faziam-se habilitações em todos estes locais, ouvindo 12 testemunhas. Nas ordens também se faziam habilitações in loco, mas ouviam-se muito menos testemunhas. Não havia extrajudiciais, a não ser em casos absolutamente excepcionais, não se consultavam os próprios arquivos da Inquisição. E isto significa que a instituição, para este efeito, a Inquisição precisava de arquivos muitíssimo bem organizados. Por fim, nas ordens militares, o rei, como mestre, acabava por dispensar muitos defeitos. Não propriamente o de sangue, mas muitos outros defeitos. No caso do Santo Ofício, as dispensas são raríssimas, raríssimas. Assim, a familiatura era um processo muito mais rigoroso no que respeita à limpeza de sangue, e mais do que isso, quando um familiar era casado ou era solteiro e mais tarde queria casar, tinha que habilitar a noiva ou a mulher depois de casado, coisa que as ordens militares não exigiam. E, por outro, quem não cumpria este preceito, muitas vezes tinha a carta de familiar suspensa e outras vezes era mesmo expulso. Isso quer dizer que a Inquisição cultivava rigor. Não quer dizer que não haja exceções, há, mas são escassas, muito escassas. Por outro lado, para além do rigor nesta matéria, as próprias listas dos autos da fé, que a partir do início do século XVII são impressas e que eram muito difundidas. O que eram as listas?
dos autos da fé era uma espécie de guiões para o espetáculo que constituía o auto da fé. Essas listas, que eu peço desculpa, mas não tenho aqui uma, essas listas serviam para, muitas vezes, de prova de que alguém, eram consultadas, muitas vezes anos depois, da prova de que alguém tinha tido ali um ascendente que esteve a contas com a Inquisição. Os próprios sambenitos, ou seja, um hábito penitencial que era imposto àquele que era sentenciado e que no fim era colocado nos tetos das igrejas até à roda dos anos 70 do século XVIII, também esses sambenitos constituíam a prova, mais tarde, de que alguém tinha tido problemas no sangue. Note-se ainda que ser familiar tornou-se uma distinção social. E essa distinção era exibida frequentemente em muitos locais, como, por exemplo, o túmulo de um dado indivíduo na igreja, e não só chama a atenção para este portal. As familiaturas passaram a ter uma procura muito grande, inclusive da própria nobreza no século XVII e XVIII. E a partir dos anos 40 do século XVII há também uma insígnia imitando as ordens militares, e também se chama hábito à insígnia de familiar, e que só podia ser usada quando o familiar fazia uma diligência ou quando, ou nos dias dos autos da fé. De outra forma, ela tinha que ser usada sob as vestes. Mas tudo isto torna-se muito distintivo. A própria aristocracia frequentemente acompanhava nas procissões que antecediam o auto da fé os réus, para que eles, tentando incentivá-los a que confessassem o seu delito. Ou seja, esta distinção também se torna atrativa para os grupos da aristocracia. Sobretudo, não ter a familiatura era gravíssimo, como prova o caso dos viscondes de Barbacena, que lutaram muito por ter esta própria distinção social. Portanto, a Inquisição, através das familiaturas, entrou no mercado das distinções sociais, e isto é um dado evidente na segunda metade do século, a partir da segunda metade do século XVII. E como se isso não bastasse, adota subtilmente estatutos de limpeza de sangue, de limpeza de ofícios, peço desculpa, sobretudo em finais do século XVII e princípios do século XVIII, há várias exclusões em função de ofícios que se considerava demasiado vis para alguém ser familiar do Santo Ofício. Portanto, ela própria também tem interesse em promover este código de distinção. E para terminar, queria só dizer que o impacto social do Santo Ofício, mesmo se não estamos aqui a tratar da questão da repressão mais direta, ela faz-se, por um lado, pela repressão, por outro lado, pela distinção, mas por outro, também pela censura. Porque quando pensamos na censura, pensamos no controle sobre o impresso, mas na realidade o controle é mais extenso do que isso, é mais alargado, abrange uma série de outras realidades. Claro que, obviamente, o manuscrito tem muito mais facilidades de fugir à censura do que, por exemplo, o impresso. Mas
a Inquisição está muitíssimo presente na censura. Chama a atenção que, a partir do século XVI, não é só a Inquisição a fazer censura. As próprias autoridades eclesiásticas dos bispados também faziam, portanto, o ordinário da diocese. A própria coroa, a partir da década de 1570, também vai fazer, através do desembargo do Paço, censura. E o Santo Ofício, que é quem na realidade tem mais peso na montagem e na modulação da censura. Frequentemente é por ali que um autor começa o seu processo de submissão do seu manuscrito. A censura vai ter muita influência, a censura preventiva, portanto, aquela que se exerce antes de uma dada obra ser publicada, vai ter muito peso para o próprio autor. Há livros em que o próprio autor escreve uma espécie de protesto a dizer que eu escrevi isto, mas o que eu queria dizer é isto e em nada contradiz, e com isto eu não quero ofender os bons costumes, a moral e a fé. Notem que, portanto, ela tem uma grande influência e condicionará certamente aquilo que se escreve, condiciona aquilo que se escreve. Não é por acaso que o diálogo, que é uma forma literária que reaparece com o Renascimento, vai perdurar ao longo do século XVII, porque é uma forma de pôr várias personagens em jogo, sem que muitas vezes o autor se comprometa com nenhuma delas. Portanto, condiciona o escrito. Diogo Ramada Curto já uma vez chamou a atenção que aquilo que se escreve frequentemente é um compromisso entre o autor e o censor, porque a Inquisição e as outras instituições que fazem censura têm a tal rede de qualificadores ou censores nas periferias que tratam de avaliar o conteúdo das obras. Por mais pequeno que fosse aquilo que se imprimia, tinha que ter as licenças, as 3 licenças até 1768, altura em que acaba esta chamada censura tríplice. Portanto, isto obrigava a cuidados não só para quem escrevia, mas também para quem produzia o livro, para o tipógrafo e para quem o vendia, para o tipógrafo e para o livreiro. E para quem lia, obviamente, porque a Inquisição tinha os seus catálogos de livros defesos. O último que se imprimiu em Portugal tinha mais de 1000 páginas, em 1624, e a partir daí usam-se os catálogos castelhanos e os catálogos de Roma, e por vezes proíbem-se livros por uma espécie de édito que era depois divulgado. Portanto, a censura tem também peso. E poucas eram as pessoas que tinham licenças para ler livros proibidos. E note-se que essas censuras muitas vezes eram restritas a determinado tipo de livros e eram também restritas no tempo. Portanto, é outra realidade da qual muitas vezes pouco se fala, mas quem lia sentia certamente o peso destas instituições, não obstante, na época, se considerar muitas vezes normal e aceitável a existência de censura, porque também há este lado complexo das sociedades de antigo regime. E ser qualificador do Santo Ofício também era, muitas vezes, uma importante distinção social que os regulares, os clérigos regulares, que eram a maioria
dos qualificadores, frequentemente também exibiam nas capas e nas folhas de rosto dos seus livros. Portanto, estamos perante uma interação social complexa a desta instituição e atuando em várias áreas, não só na repressão direta, mas em muitas outras áreas, e com um impacto social alargado nos mais diversos grupos sociais. Note-se que estamos numa época em que não há separação entre religião e política, e poder político. A simbiose é intensa frequentemente. A coroa teve um papel essencial na consolidação e no enraizamento da Inquisição portuguesa, é importante que se sublinhe. E não é por acaso, isto não quer dizer que ela não fosse repressiva, ela é repressiva, ela atua de muitas maneiras, vimos o lado bizarro da instituição, como bem salientou Veiga Torres, ela também tem uma componente de promoção social nas sociedades desta época, mas teve também um peso repressivo. Não é por acaso, e com isto queria terminar, que os liberais em 1821 chegam a propor, ainda há quem proponha que na altura que se queimassem os arquivos no Rossio desta instituição. Felizmente isso não vingou, porque é assim que nós hoje podemos estudá-la, e Portugal tem os melhores arquivos inquisitoriais da Europa, exatamente porque não foram destruídos, como aconteceu noutros espaços, com a fúria que a instituição também gerava no início do século XIX. E é assim que nós conseguimos conhecer também grupos sociais como escravos, como mulheres, que muitas vezes as fontes não deixam rastros, e estes arquivos são fundamentais não só para conhecer todo este disciplinamento social que a instituição exerce, toda esta repressão que exerce, todo este receio que gera, mas também para conhecer melhor a sociedade da época na sua complexidade. E muito obrigada, porque já me excedi. Obrigada, professora, pela sua intervenção. Terminando agora a sessão de exposição da professora, vamos começar a sessão de perguntas. André pergunta, primeiro que tu dizes boa tarde, na minha pesquisa de mestrado estudo o envolvimento das mulheres na acusação de práticas de feitiçaria na documentação produzida pela última visitação... Consigo ler. Consegue, professora? Ok. Eu nunca estudei de facto a feitiçaria, há inúmeros estudos, começo por São Elentar, José Pedro Paiva e também de Francisco Betancourt, para os quais remeto, mas das vezes que interagi em visitações, há de facto alguma dominância das mulheres, mas não necessariamente neste tipo de delitos. Também havia feiticeiros, sem dúvida. Tenho aqui uma pergunta do Miguel Lourenço. Olá, Miguel. Sim, nós já temos alguns mapas, como ainda não estão publicados, como não estão publicados, não temos divulgados. Se pergunta se havia competição a nível local, suspeita-se que sim, até porque a partir de 1693 havia uma coisa chamada familiares do número, e só a partir de 1693 os familiares são tantos que se cria uma forma de hierarquizar os que tinham os privilégios e os que não tinham, os que tinham os privilégios
restringia-se a um número clausos restrito e nota-se que há algum interesse nisso. Sim, é possível que houvesse, infelizmente as fontes nem sempre são explícitas a esse propósito. Houvesse rivalidades locais na disputa por essas familiaturas. E eu pensava também de Olá, localidade. Miguel, que bom, Olá, boa interaja, que é tarde. para eu não estar a Não, ler. não consigo ligar o vídeo, mas de qualquer das maneiras faço aqui. Sim, e eu pensava também em termos de localidade para localidade, não só dentro da própria localidade, mas vá entre Arraiolos e Montemor, ou seja, se podemos fazer uma interpretação que aponte para um panorama, uma leitura a nível A nível mais de rivalidade, regional, sim, sim. por exemplo, nas ordens militares, as terras consideravam no final do século XVIII ou em meados do século XVIII uma grande distinção ter muitos cavaleiros, porque eles se exibiam na procissão do corpo de Deus, quer em Portugal, quer no Brasil e noutros pontos do Atlântico. A principal procissão contava com a presença dos cavaleiros das ordens militares quando não havia brigas de precedências. E nota-se que há isso, que as localidades consideram uma distinção. Não noto isso no Santo Ofício, mas acho que ainda há muita investigação por fazer neste campo. Obrigado. E muito obrigada pela sua pergunta. Depois tenho aqui uma dúvida do Cassiano, se existem índices dos processos indicando especificamente os requerentes ou denunciados. A Inquisição de Lisboa está online na Torre do Tombo, portanto pode consultar o site da Torre do Tombo e tem acesso aos processos do Santo Ofício e inclusive a outra importante documentação da Inquisição de Lisboa. Claro que a indexação não é muito minuciosa, mas experimente colocar em outros campos, pesquisar em outros campos a localidade, porque pode ser uma boa pista para ter acesso às fontes. Letícia Maia Dias, espero não ter saltado ninguém, peço à Magda o favor de me ajudar. Não saltei ninguém, pois não? Não, professora. Hoje sou doutoranda, estudo as mulheres negras acusadas por feitiçaria. Gostaria de saber de processos de habilitação. Não, as habilitações são só para os familiares. Quando muito têm processadas pelo Santo Ofício por feitiçaria. Pode ter ou pode não ter. A limpeza de sangue, exclui frequentemente os mestiços, mas cuidado com o que se entende por mestiço, muitas vezes é o branco da terra, as cores são relativas. Frequentemente o mestiço é o branco da terra. Às vezes, não quer dizer que sempre. A Letícia, agradeço muito bem, muito obrigada. Olá, Letícia. E pronto, e acho que percorri as respostas todas. Não sei se há mais alguma questão. Tem uma, professora, no bate-papo. A Bruna Ribeiro, existiu algum tipo de documentação que proibia o recurso a absolvições e apelações em determinadas circunstâncias? Eu não percebo muito bem a pergunta. Se a Bruna pudesse apresentar oralmente, talvez fosse mais fácil. Não sei se há apelação para outros tribunais, se é isso que se refere, ou seja, do Santo Ofício para os tribunais da Coroa. Em rigor, há uma coisa que não está estudada, que é precisamente o foro
específico dos familiares, portanto, quando um familiar cometia um delito, não era julgado pelos tribunais da Croa, mas sim pelos tribunais específicos. Eu creio que desses tribunais específicos não se pode apelar para a Croa, mas esta realidade do processo judicial é mal conhecida hoje, não é só para os tribunais, não é só para a Inquisição, é para os tribunais em geral. Bem, sendo assim, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, termino a sessão. Agradeço à professora Fernanda Olival Muito obrigada. e a todos os presentes.